E aí, já pararam para pensar como uma casa inteligente sabe o que fazer? Ou como uma fazenda consegue se irrigar sozinha sem ninguém por perto? A resposta para tudo isso é a tal da Internet das Coisas, ou IoT. Hoje, a gente vai desvendar de vez como essa tecnologia, que está conectando o nosso mundo de um jeito quase invisível, funciona de verdade. Para a gente começar a entender, vamos imaginar um cenário bem prático. Tipo, como é que uma fazenda inteligente sabe a hora certinha de ligar os irrigadores? Ou sei lá, como um ar-condicionado já começa a gelar a casa antes mesmo de alguém chegar? A mágica por trás disso tudo está no coração da IoT. E a base de tudo é essa ideia aqui. A internet das coisas é, no fundo, uma ponte. Pensa numa ponte mesmo, que liga os objetos do nosso mundo físico, tipo a terra lá da fazenda ou uma lâmpada, com o mundo digital, o mundo dos dados, da automação. Ok, então vamos mergulhar nisso. A IoT pode até parecer um bicho de 7 cabeças, um negócio super complexo. Mas a verdade é que dá para a gente entender praticamente qualquer sistema usando uma arquitetura bem simples dividida em 3 camadas. E o nosso mapa é esse aqui. Tudo se resume a 3 passos. Primeiro, a camada de percepção, que é quem sente o mundo e, bem, age nele. Depois, a camada de rede, que é a transportadora, leva toda essa informação para lá e para cá. E por último, a camada de aplicação, que é onde os dados viram alguma coisa útil de verdade. É um fluxo simples: capturar, transmitir e usar. Vamos dar um zoom agora na primeira camada. Eu gosto de pensar nela como se fosse os sentidos e os músculos de um sistema. É exatamente aqui que o mundo digital encosta no mundo físico e interage com ele, usando sensores e atuadores. Os sensores são os olhos, os ouvidos, o tato do sistema. São eles que capturam as informações do ambiente, pode ser temperatura, movimento, luz, qualquer coisa, e transformam isso em sinais elétricos, que é a língua que um computador entende. Um exemplo super clássico é o sensor PIR, o de infravermelho passivo. O legal dele é que ele não emite nada, ele só fica ali observando o calor do ambiente. Aí quando alguma coisa mais quente, tipo uma pessoa, passa na frente, ele detecta essa mudança de calor e pronto, entende que teve movimento. E onde a gente vê isso? Nossa, em todo lugar. Sabe aquelas luzes de segurança que acendem sozinhas quando a gente chega perto? Ou as câmeras que começam a gravar do nada? E até as portas automáticas de loja? É uma tecnologia super simples, mas que funciona que é uma beleza. Outro herói bem discreto é o tal do reed switch. Ele é basicamente um interruptor elétrico bem pequenininho que liga ou desliga quando um campo magnético, ou seja, um ímã, chega perto ou se afasta dele. A aplicação mais famosa disso está nos alarmes de segurança. Coloca-se um ímã na porta e o reed switch no batente. Quando a porta abre, o ímã se afasta, o circuito muda de estado e o alarme dispara. Simples, né? Genial! Beleza, já falamos dos sentidos. Agora vamos falar dos músculos. Os atuadores são os caras que recebem um comando digital e transformam isso numa ação física, no mundo real. Eles são a parte do sistema que, de fato, faz alguma coisa. E um atuador fundamental é o servomotor. Não é para pensar nele como um motor que só gira sem parar. Pelo contrário, ele permite um controle muito preciso da posição, do ângulo, da rotação. Ele sabe exatamente para onde tem que ir e quando tem que parar. E essa precisão toda é crucial para coisas como braços robóticos, que precisam de movimentos super delicados. Ou para controlar a câmera e os estabilizadores de um drone. Nesses casos, precisão é tudo. Mas e quem comanda esses sensores e atuadores? É o cérebro do dispositivo. E aqui tem uma diferença importante. De um lado, a gente tem o microprocessador, a CPU de um notebook, por exemplo. Ele é super poderoso, mas precisa de um monte de peças em volta para funcionar. Do outro lado, a gente tem o microcontrolador. Ele é tipo um computador inteiro num único chip. Já vem com memória, com tudo integrado. E é por isso que ele é perfeito para IoT. Compacto, eficiente e focado em fazer uma tarefa específica. Agora, vamos para a segunda camada, a camada de rede. Beleza, o sensor coletou um dado. E agora? Como ele manda essa informação para a nuvem? E mais, como é que bilhões de dispositivos, de um monte de fabricantes diferentes, conseguem conversar entre si? Eles precisam falar uma língua incomum. E aqui a analogia é perfeita. Os protocolos pesados, como o HTTP, que a gente usa para navegar na internet, são como mandar um livro inteiro. Tem um monte de regra, gasta uma energia e dados absurdos. Para um sensorzinho que funciona como uma bateria de moeda, isso não rola. Por isso, a IoT usa protocolos leves, como o MQTT. É como mandar uma mensagem de texto de uma palavra só. Rápido, direto e muito, muito econômico. O MQTT funciona com um modelo super elegante de publicar e assinar. Primeiro, a gente tem o publisher, ou publicador. É o dispositivo, tipo o nosso sensor de temperatura, que manda uma mensagem.
Só que ele não manda para um destinatário específico. Ele publica em um tópico, como se fosse um canal, chamado, por exemplo, sala/temperatura. Bem no meio de tudo isso tem o broker. Pensa nele como uma central dos correios ou um quadro de avisos gigante. Ele recebe todas as mensagens de todos os publishers, organiza tudo por tópico e deixa ali prontinho para entregar para quem se interessar. E aí, finalmente, entra em cena o subscriber, o assinante. É qualquer dispositivo ou aplicativo que precisa daquela informação. Um termostato inteligente, por exemplo, não fica perguntando a temperatura toda hora. Não, ele simplesmente assina o tópico sala/temperatura e o broker avisa ele automaticamente sempre que uma nova leitura for publicada. É muito eficiente. E quando a gente junta essas três peças, fica claro por que o MQTT é o queridinho da IoT. Ele é extremamente leve, para ter uma ideia, o cabeçalho da mensagem tem só 2 bytes. Ele é confiável, com mecanismos para garantir a entrega, e claro, é super eficiente, perfeito para aparelhinhos que precisam que a bateria dure anos ou que estão conectados em redes meio instáveis. Essa arquitetura toda de 3 camadas é muito poderosa e funciona bem. Só que, claro, construir um mundo com trilhões de dispositivos conectados não é uma tarefa fácil. Existem os desafios gigantescos no horizonte. Então, os pontos cruciais são estes. Como a gente protege milhões e milhões de aparelhos contra ataques? Como fazer uma bateria que parece uma moeda durar uma década? Como garantir que um sensor da empresa A consiga conversar com um atuador da empresa B? E talvez o mais importante, como garantir que o dado para uma decisão crítica, tipo num carro autônomo, chegue a tempo? São esses os quebra-cabeças que a engenharia está resolvendo agora. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Conforme mais e mais bilhões de dispositivos conectam nossas casas, nossas cidades e até os nossos corpos, a grande pergunta que fica é: como a gente vai garantir que toda essa tecnologia seja segura, confiável e, principalmente, que funcione para o bem de todo mundo? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do nosso mundo conectado.